Ele era apenas um garoto normal, mas, quando reencarna em outro mundo, se torna um artista marcial mais forte daquela dimensão com a ajuda de uma habilidade cheat. O anime começa com o nosso protagonista chamado Feng, que, 10 anos antes, reencarnou de repente em um mundo diferente. Assim que chega, ele vê dois mestres de nível grande mestre à sua frente. Ambos eram de rank SSS, então esse grande mestre de cor roxa chamado Lee usa uma técnica para arrastar o outro para uma montanha e pensa que venceu. No entanto, o outro grande mestre se levanta e com uma técnica de artes marciais mostra a ele quem é que manda. De repente, a cena muda e vemos Feng em uma sala de aula. Pela sua expressão, parecia que ele tinha tido um pesadelo muito ruim. O professor de Feng estava na frente dele e ele sai dizendo que a prática para o exame de artes marciais começará no dia seguinte. A expressão de Feng era de se ver, parecendo que algo terrível havia acontecido com ele. Feng estava com seus amigos, mas de repente, outro amigo chega e lhe mostra um vídeo no celular. No vídeo, um garoto chamado Lee estava dizendo que iria mostrar algo a eles naquele dia e que se ele morresse mostrando o lugar, era para se lembrarem dele. Ao ver o lugar no vídeo, Feng pensou: "Hey, foi exatamente esse lugar que eu vi no meu sonho, onde dois grandes mestres estavam lutando um contra o outro." Feng ainda não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Pouco tempo depois, ele pesquisa tudo isso na internet, onde descobre que em um mundo paralelo existe uma dimensão onde artistas marciais fortes governam o mundo inteiro. Ele também descobre que quanto mais forte for o artista marcial, melhor será a sua vida. Isso significava que o exame de artes marciais que aconteceria em sua escola no dia seguinte estava de alguma forma relacionado a isso. Então, Feng decide que deveria participar desse exame, mas, para se inscrever, ele precisaria pagar $10.000. E como Feng reencarnou em outro mundo, ele deve ter recebido uma nova família. Ele só esperava que a sua nova família fosse um pouco rica, pois precisava participar do exame. Depois de procurar um pouco, Feng finalmente encontra sua família. Assim que entra em casa, ele vê sua irmã mais nova. Ele fica feliz ao ver a garotinha e começa a apertar suas bochechas. Algum tempo depois, a família se senta para comer e Feng pergunta ao pai: "Pai, posso participar do exame de artes marciais?" Ao ouvir a menção de artes marciais, o pai fica em silêncio por um momento e se levanta. Mas logo depois volta e, muito feliz, diz: "Tudo bem", e coloca $10.000 na frente de Feng. Não é que a família seja muito rica, mas, neste mundo, o pai de Feng é um bom homem que não reprime os desejos do seu filho. Vemos também que a mãe de Feng, que era dona de casa, começa a trabalhar para ajudar a ganhar dinheiro para as artes marciais de Feng. Na manhã seguinte, quando os amigos de Feng descobrem que ele pagou $10.000 para se inscreverem nas artes marciais, eles dizem que a família dele desperdiçou dinheiro à toa, pois não adiantaria de nada. Então, o professor aparece e diz que um garoto chamado Wang, que é um artista marcial muito bom, visitará a escola no dia seguinte. Ele também lhes dará algumas informações. E é Feng que tem que buscar o garoto na estação, pois o professor pediu. Em seguida, vemos Feng em casa, sentado tristemente, porque todo esse esforço estava custando muito dinheiro para a família. É quando vemos a mãe de Feng trazendo dois tipos de pílulas, chamadas pílulas de refino de sangue. Essas pílulas serão muito úteis no exame de artes marciais, mas são muito caras, custando até $400 por pílula. Nesse momento, vemos os atributos de Feng surgirem à sua frente e eles estavam bem baixos. Mas assim que ele toma as pílulas, ocorre uma explosão de energia muito grande dentro dele. Essa energia era tão intensa que até um criminoso a percebeu. Não podemos chamá-lo de criminoso, ele é um artista marcial muito poderoso que está mantendo uma garota em cativeiro. Do outro lado é mostrado Wang, que deveria chegar na manhã seguinte, mas chegou à noite. Wang veio mais cedo para capturar o criminoso e resgatar a garota. Enquanto isso, vemos Feng, que estava confuso e pensando no que estava acontecendo com ele. Ele sentia que seu corpo estava se refazendo, como se cada grupo muscular do seu corpo estivesse se quebrando e reconstruindo. No entanto, mesmo depois de tudo isso, ele não ganhou muito poder. Por isso, ele pensou que precisaria de muito dinheiro se quisesse aprender artes marciais. E a boa notícia é que as pílulas não se esgotavam depois de usadas. Na manhã seguinte, vemos Feng na estação com seus amigos para buscar o Senior Wang. Em pouco tempo, o Senior Wang chega. Wang, que tinha sentido a flutuação de energia, era tão inteligente que ao ver Feng, ele percebeu imediatamente que a flutuação tinha sido causada por ele. Mas Wang não fala muito sobre isso. Ele vai para a academia e faz um discurso muito inspirador, motivando todos os estudantes que estavam lá.
Assim que o dia termina, eles saem à noite. Wang dá o seu número de telefone para Feng e seus amigos que vieram buscá-lo e diz: se vocês se meterem em alguma encrenca, podem ligar para este número e eu farei o meu melhor para ir até lá. Em seguida, vemos Feng que teve que resolver algo em casa, por isso ele sobe para o andar de cima. Assim que Feng chega no andar de cima, ele vê o criminoso de alto escalão. Você deve estar se perguntando, como esse criminoso parou ali? Acontece que o criminoso estava morando ali de aluguel. O criminoso estava pensando se Feng teria descoberto que ele era o tal criminoso, por isso ele primeiro chama Feng para dentro e espera silencioso por um momento, mas Feng o reconhece imediatamente como criminoso com recompensa pela cabeça. Ele rapidamente enviou uma mensagem para Wang pedindo para ele vir o mais rápido possível. No entanto, antes que ele pudesse terminar de falar, o criminoso lança um ataque mortal contra ele e pensa que a cidade não era mais segura para ele. Todos me conhecem agora, ele pensava. E então, ele estava prestes a acabar totalmente com Feng para não sobrar nenhuma pista. Mas de repente, o poder de Feng, que ele obteve das pílulas, elimina todo o seu cansaço, e ele se levanta novamente. Desta vez, Feng tenta lutar contra ele, mas não consegue. O criminoso estava prestes a matar Feng de vez, mas de repente, o Sr. Wang chega e, com um único golpe, nocauteia o criminoso. Depois disso, a mulher é resgatada e levada. Naquela noite, vemos Wang pensando em como Feng conseguiu deter um criminoso de alto escalão por tanto tempo. Muitos suplementos bons foram encontrados com o criminoso, incluindo muitas pedras e pílulas de refino de sangue. Algumas dessas coisas ajudariam Feng a ser o número 1 no treinamento de artes marciais. Depois, Wang conta a Feng algumas coisas muito importantes. Ele explica quais pílulas devem ser tomadas em cada momento. Por exemplo, as pílulas de refino de sangue que Feng tomou devem ser usadas quando um praticante está no início de sua jornada. E o efeito dessas pílulas dura no máximo de 2 a 4 dias após a ingestão. Quando você finalmente se torna um bom artista marcial, você precisa de uma pílula chamada Elixir de Refino de Sangue, e também há outras pílulas usadas para os ossos. A função dessas pílulas é fortalecer os ossos gradualmente, e elas são as mais importantes para um artista marcial. Finalmente, Wang fala sobre uma pílula que é para os órgãos internos. Essa pílula é útil quando o corpo está passando por um avanço, breakthrough, pois não se sabe quando os órgãos internos podem ser danificados durante esse processo. Por fim, Wang avisa para nunca tomar esses medicamentos de forma aleatória. Existe um momento específico para tomá-los. Em seguida, vemos Feng sentado em seu quarto, olhando para as pílulas com grande felicidade. Ele mostra as pílulas ao seu sistema. Sabemos que há pouco tempo o sistema mostrava um valor de 400 para essas pílulas. Agora, com a chegada de todas essas pílulas, o valor total no sistema é de 2 milhões. Feng transfere alguns pontos dos 2 milhões para dentro de si, a fim de se tornar um pouco mais poderoso. E, finalmente, quando Feng mede seu poder, ele atinge 113 calorias. No dia seguinte, a seleção para o programa de treinamento de artes marciais já havia começado. O critério de aprovação para ser selecionado era a 112 de poder. Todos os competidores presentes estavam dando o máximo de si para alcançar o maior poder possível. Feng também se esforça ao máximo para passar no teste. Aos poucos, todos os competidores começam a desistir, mas vemos que Feng continua se esforçando ao máximo. Ao ver o poder de Feng, todos os competidores ficam em choque. Após o término do teste, é revelado que o nível de poder de Feng foi de 149. Esse nível de poder é quase o mesmo de Wang, e Feng o alcançou muito rapidamente. E agora, finalmente, era a hora de Feng mostrar seu resultado para a família. Quando Feng mostra o resultado para o pai, ele fica completamente emocionado. Seu pai e também sua mãe ficam muito felizes. Em seguida, é mostrado o cenário do dia seguinte, onde Feng vai até o seu Sr. Wang. Wang o parabeniza por ter passado no teste e apresenta Feng à filha de seu mestre. Depois, Wang fica um pouco emocionado e se lembra do passado, quando seu mestre ainda estava vivo. O mestre dele deu a vida para salvar a humanidade. Wang tentou salvar seu mestre dizendo que se ele fosse, Wang se casaria com a filha dele. Mas o mestre de Wang o repreendeu e foi embora, dizendo que ele estaria cometendo um pecado, pois ela era apenas uma criança. No presente, vemos o Wang, que de repente ataca Feng e diz que o corpo dele ainda está muito fraco. E como Feng havia passado com uma boa pontuação, Wang lhe indica algumas universidades onde ele poderia se matricular. Entre elas, Wang mencionou uma universidade chamada Mod University. Wang mencionou um total de 4 universidades, mas a Mod University é uma ótima opção. Pessoas literalmente muito fortes estudam naquela universidade, então a competição para Feng seria alta. Além disso, as pílulas de refinamento lá são um pouco mais baratas. Em seguida, vemos Feng na estação. Sua família e Wang vieram se despedir dele.
Logo depois, vemos Feng que finalmente chegou perto do Mod University. Feng fica chocado ao ver o portão da universidade de tão grande que era. Então, um sênior dele chamado Franklin se aproxima girando uma espada e diz que realmente é uma ótima universidade. Depois, ele diz que o portão serve para nos lembrar que, por maior que seja a nossa moral, capacidade ou o seu status, ela será sempre pequena diante da universidade. Descobrimos que Franklin é um rival de Wang, por isso ele também não trata Feng muito bem. Bem, em seguida, vemos Feng mostrando seu formulário na recepção para se matricular. A recepcionista fica surpresa ao ver que Feng havia alcançado o 2º nível de têmpera óssea em apenas um mês, pois pessoas muito talentosas levam até 6 meses para atingir esse nível. Quando a recepcionista faz outro teste em Feng para confirmar, ela descobre que ele não está no 2º, mas sim no 3º nível. Ao ouvir isso, todos ali presentes ficaram muito chocados. E como Feng estava em um nível muito bom, quanto melhor o nível, mais respeito a pessoa recebe. Por isso, ele recebe um hotel muito luxuoso para morar. Um estudante vizinho chamado Chong vem visitá-lo e diz Feng, seja bem-vindo aqui. Chong continua, dizendo, eu ouvi dizer que quando seu mestre Wang se matriculou aqui pela primeira vez, ele derrotou todos em um único dia. Ele é realmente um artista marcial muito forte. E eu concordo que você é ainda mais forte do que eu, já que eu ouvi dizer que você está no 3º nível de têmpera óssea, enquanto eu sou apenas um artista marcial de nível 1. Depois de todas essas conversas, eles vão para um campo, pois todos foram chamados para uma reunião naquele local. Feng e seus amigos chegam a tempo, mas quem chega depois não é permitido entrar. Por isso eles começam a reclamar, dizendo que se atrasaram apenas 2 minutos. Mas, de repente, os professores chegam e liberam sua aura, fazendo com que todos fiquem em silêncio. O professor, muito zangado e sério, diz que quem se atrasou não pode entrar. A Mode Academy é muito rigorosa e esperamos que todos vocês sejam disciplinados. Em seguida, o professor diz que 20 pontos de crédito serão deduzidos de quem se atrasou. Para quem não tem ideia, um ponto de crédito custa $100 no mundo exterior, e um calouro recebe apenas 50 pontos de crédito na academia. Ao ouvir isso, quem se atrasou entra em pânico, então todos os professores chegam lentamente, cada um mais impressionante do que o outro. Assim que chegam, todos os professores liberam suas auras juntos, fazendo com que todos os presentes recuem. Mas nosso Feng aceita isso como um desafio e tenta permanecer ali, liberando seu próprio poder. Ao ver isso, os professores ficam impressionados e dizem, você ainda nem é um artista marcial, mas já é muito forte. Em seguida, vemos o diretor, que chega. Ele era um artista marcial de 8º nível e sua aura era completamente diferente de todos os outros ali presentes. Então, o primeiro professor diz que todos receberão uma pílula de refino de sangue de altíssimo grau e que o treinamento deles começará em breve. O setor de treinamento tem um total de 9 andares, mas como vocês são iniciantes, só tem permissão para ir até o 4º andar. Cada andar desse prédio é especializado em algo diferente, o que os ajudará a se tornarem bons artistas marciais. A regra principal da competição é que quem permanecer em um determinado andar no final será designado para a faculdade daquele andar. Basicamente, as pessoas têm que lutar umas contra as outras para subir, a fim de conseguir uma boa faculdade e um bom estilo de vida. Também é revelado que cada andar pode acomodar no máximo 400 pessoas, e se alguém chegar a outro andar após o tempo limite, será eliminado ali mesmo e terá 30 pontos de crédito deduzidos. Isso significa que quanto mais alto alguém conseguir ir, melhor será a faculdade que receberá. Na cena seguinte, vemos todos dentro do prédio. Feng diz, tudo bem, a luta começou e eu vejo vocês no 4º andar. Ao ouvir isso, Dong diz, ei, para onde você está correndo? Me leve junto! Vemos que Feng encontra muitas pessoas enquanto tenta subir, mas isso não era um grande desafio para ele. Elas eram tão fracas que Feng achava que até uma criança da 2ª série poderia derrotá-las. Enquanto subia, ele pensava se Wang não teria lhe indicado uma instituição errada, já que Wang havia dito que encontraria pessoas muito competitivas ali. No entanto, exceto por 1 ou 2, ninguém parecia realmente sério em aprender artes marciais. Do outro lado, vemos Dong, que estava lutando bem, mas de repente um gordo aparece e começa a morder a perna dele. Na cena seguinte, é mostrado um garoto que foi o primeiro a chegar no 4º andar. Não se sabe por quê, mas Franklin também estava lá sorrindo ao vê-lo. Dos cerca de 10.500 estudantes, apenas 100 ou 200 conseguem chegar ao 4º andar. Sabemos que um andar pode ter no máximo 400 pessoas, e o 4º andar estava enchendo. Feng ainda não havia chegado lá. Mas assim que Dong chega, Feng aparece 5 minutos depois. Feng chegou ao 4º andar, mas estava desapontado e muito irritado. Assim que chega, ele grita para todos, eu vim para esta instituição apenas para ter alta competição, mas estou vendo que todos aqui são fracos e uns idiotas de primeira. Ao ouvir isso, todos ali ficam muito zangados e começam a chamar Feng de louco arrogante. Vendo tudo isso, o diretor estava muito triste e pensando que nenhum bom aluno havia entrado naquele ano. Então, o diretor anuncia que quem derrotar Feng em meia hora ganhará 1 ponto de crédito.
Isso era tudo o que precisavam para ter uma razão para bater em Feng. Agora, todos se unem para atacar Feng por causa de 1 ponto de crédito. Mas, pessoal, não se esqueçam que nosso Feng atingiu o nível do seu mestre Wang. Então, Feng e Dong se unem e derrotam brutalmente todos os presentes. Mas, de repente, é mostrada uma garota de cabelo rosa que ataca Feng. Não se deixe enganar pela aparência dela, pois ela deu muito trabalho a Feng. Mas no final, Feng bloqueia isso usando o rosto de outro homem. Em seguida, uma garota de cabelo azul faz um plano que separa Feng e Dong, e Feng é cercado por todos. A garota de cabelo azul diz: "O que você vai fazer agora?" Então todos juntos atacam Feng. Feng estava tendo muita dificuldade em lidar com todos ao mesmo tempo. A garota de cabelo azul, por sua vez, ataca Dong. Como Dong estava repousando, ela derrota ele facilmente. Do outro lado, vemos os professores na recepção que estavam se perguntando como Feng, um garoto normal, havia se tornado tão poderoso, porque em seu histórico familiar não havia ninguém que pudesse torná-lo forte. Do outro lado, vemos Dong, que foi derrotado de forma brutal, e Feng estava tendo muitas dificuldades, pois cerca de 20 a 25 pessoas estavam atacando ele ao mesmo tempo. E Feng não podia usar o sistema na frente de todos, por isso ele toma uma pequena pílula que lhe dá um pouco de energia. Assim que Feng recebe a energia, ele começa a voar no ar. Nesse momento, o tempo limite para derrotar Feng se esgota. Por isso, Feng é declarado o vencedor. O diretor diz a todos para se lembrarem daquela humilhação, pois eles não conseguiram derrotar nem mesmo um artista marcial naquele tempo. E então, todos os estudantes que se qualificam são convidados a escolher seus próprios professores. Na manhã seguinte, vemos todos escolhendo seus professores. Vemos Feng, que estava confuso sobre qual professor escolher. Então a atenção de Feng é atraída por uma professora chamada Andrew. Essa professora só queria ter no máximo 20 alunos, para poder treiná-los bem. Quando Feng se aproxima, Andrew diz: "Eu aviso de antemão, se você se preocupa com a sua saúde, não venha até mim, porque já adianto, quem treina comigo passa por um treinamento muito rigoroso e nunca tem boa saúde." Andrew também sabia que o histórico de Feng não era de uma família rica, por isso, ela oferece: "Se você estudar comigo, estou disposta a te dar pílulas ilimitadas." E como Feng fez muitos inimigos na escola ao causar confusão logo na chegada, ele precisaria ser extremamente forte, senão seria morto por qualquer um. Depois de ouvir tudo isso, Feng não pensa muito e se matricula com Andrew. No dia seguinte, a aula particular de Feng começa, e ela começa ensinando a ele algumas coisas básicas. Andrew explica que para se tornar forte, é preciso abrir todos os canais do corpo para que o sangue tenha mais espaço para circular. Ela diz que primeiro, ele deve tomar pílulas protetoras de órgãos e pílulas de refino ósseo para que seus órgãos fiquem nas melhores condições, o que seria o ideal para ele atingir o ranking 1. Em seguida, Andrew dá a Feng algumas pílulas de refino, de sangue para abrir seus outros portões. Assim que Feng toma as pílulas de refino de sangue, uma energia diferente começa a fluir dentro dele, e seus outros portões também se abrem. Ele fica muito feliz com isso e diz: "Oh, Madame Andrew, estou muito feliz que você seja minha professora." Mas, por falar demais, ele leva uns 2 tapas e acaba adormecendo. Em seguida, é mostrada a cena do dia seguinte, onde Feng, Andrew e uma estudante, que era aquela garota de cabelo azul, estavam praticando chutes. Quando Andrew chuta e mostra aos dois, eles ficam chocados, pois o chute dela era muito poderoso. Então Andrew diz que para dar chutes como aqueles, é preciso focar o sangue em um só lugar, o que multiplicaria a força do chute por 10, tornando-o muito eficaz. Vemos Feng que, usando a cabeça, mistura sua têmpera óssea com o sangue e dá um chute muito forte em um só lugar. Mas o resultado é um pouco oposto, pois o pé de Feng acaba rachando. À noite, Feng vai ao hospital, mas seu pé ainda não estava totalmente curado. Ao tentar comprar as pílulas para curar os ossos no hospital, ele fica chocado com o preço, pois uma pílula para curar ossos custava cerca de $1 milhão no mundo exterior. Felizmente, ele havia ganho algum dinheiro ao derrotar todos os colegas de classe durante o teste e usa esse dinheiro para comprar as pílulas. Enquanto ele estava voltando, depois de gastar todo aquele dinheiro, 3 senhores aparecem. Esses senhores eram irmãos mais novos de alguém que o Wang havia derrotado. Por isso eles dizem que vão bater muito em Wang e mostrar a ele o grande erro que cometeu. Wang aceita o desafio, afinal, era uma questão de honra para sua professora. Em seguida, vemos todos num ringue de luta. Um senhor ataca Feng primeiro, mas Feng desvia do ataque e revida, acertando o próprio senhor. E sim, Feng ainda estava com o pé quebrado, mas continuava lutando. Em seguida, lembrando-se das palavras de sua professora, Feng pula e reúne toda a sua energia sanguínea em seus pés,
desferindo um chute muito perigoso neles. Com isso, os 3 seniores são derrotados de forma brutal. O árbitro fica chocado com a força de um novato. Então, temos uma reviravolta na história, pois o Lang estava assistindo a toda essa luta de longe. O Feng diz que se algum senior tiver um problema com o aluno dele, pode vir lutar diretamente com ele. Em seguida, vemos Franklin sentado com o Wang e Feng. É claro que Franklin estava ali por algum motivo relacionado a ele. Depois de um tempo, Wang diz que em breve haverá outro grande teste. Wang diz que não sabe muito sobre o exame, mas que Feng deveria se preparar o mais rápido possível. A cena muda e vemos todos na recepção. O professor estava falando sobre esse teste, dizendo que começaria em um mês e que envolveria a escola deles e outras 5 ou 6 escolas. Por isso, era muito importante que alguém da escola deles vencesse o teste, para que a reputação da escola fosse mantida. Quem vencesse essa competição ganharia muitas pílulas de alto grau e muitas pílulas de refino ósseo de braça, além de um bônus de 20%. Vemos que o diretor está depositando muita confiança na professora Engel, pois Feng está no time dela. Não se sabe por que todos têm tanta expectativa em Feng, mas ele vai receber um treinamento muito bom. Vemos que Feng treina muito rigorosamente por muitos dias. Ele até recebeu uma arma, mas não conseguiu usá-la bem. Ele chegou a destruir a academia uma vez quando tentava usar a arma. Mas com o tempo, ele aprende a usar a arma. E não apenas ele, mas muitos outros estudantes também estavam se aprimorando. E finalmente, chegou o dia em que a luta ia começar. Essa partida era realmente muito importante para a Mod University. Para tornar a competição mais emocionante, o apresentador, que se apresenta como Luke, aparece. Luke diz que não é um torneio normal, então pede que o público se sente em silêncio, pois será uma partida muito intensa. A irmã mais nova de Feng também estava lá para torcer por ele. Na cena seguinte, vemos a irmã mais nova de Feng e alguns amigos se aproximando dele. Feng fica muito feliz ao ver a irmã mais nova e diz que precisa vencer a qualquer custo. Em seguida, vemos Luke, que diz que o torneio começou e que os líderes de todas as equipes subirão ao palco um por um. A primeira academia a chegar é a que os estudantes estavam vestindo roupas vermelhas. O nome dessa academia era Jango Academy, e o líder da equipe era Heng, que já havia sido um artista marcial muito perigoso em sua época. Pouco tempo depois, as equipes verde e amarela também chegam. Por fim, Luke chama a equipe de Feng e diz que essa equipe foi formada recentemente. O líder da equipe é Feng, um estudante completamente novo. Em seguida, são mostrados todos os capitães e seus confrontos, ou seja, como e em que formato eles lutarão uns contra os outros. Assim que o resultado aparece, é mostrado que a equipe vermelha enfrentará a equipe verde, enquanto a equipe azul enfrentará a equipe amarela. Depois que um de cada lado vencer, as finais serão realizadas. Na cena seguinte, vemos que o primeiro round começou. Os líderes das equipes vermelha e verde se apresentam. Sabemos que o nome do líder da equipe vermelha é Heng, e o nome do líder da equipe verde é Su. Su, sem hesitar, usa seus poderes mágicos para atacar Heng. Heng fica um pouco surpreso com o ataque repentino, mas o bloqueia. Em seguida, Su faz outro ataque chamado Choque Celestial, mas Heng, de alguma forma, salta e desvia do ataque. Com isso, Heng usa seu movimento característico chamado Sol Nascente, mas desta vez, Su bloqueia o movimento característico de Heng sem esforço. A plateia estava em choque, se perguntando o que aconteceria a seguir. Em seguida, vemos Heng, que de repente vai para trás de Su e coloca sua espada nele. Como a espada de Heng estava no peito de Su, Su pensou que seu jogo tinha acabado. Mas Heng afrouxou um pouco a espada, fazendo Su pensar que ainda poderia se salvar. No entanto, tudo isso era parte do plano de Heng. Assim que Su tenta se mover, Heng o derrota novamente. Em seguida, vemos Wang e Franklin juntos. Franklin diz: "Eu aposto que o seu aluno, Feng, não tem a menor chance de sobreviver ao segundo do round." Mas Wang manda ele se calar e parar de falar bobagens. E então vemos Luke, que diz: "Tudo bem, o intervalo acabou e agora é a hora do segundo round." Antes do início do segundo round, vemos a irmã mais nova de Feng se aproximar dele, chorando e dizendo: "Por favor, não vá, irmão." Basicamente, a irmã estava preocupada com ele, mas Feng diz que depois de ter chegado a tão longe, não pode desistir da arena.
A partida estava sendo transmitida ao vivo em todo o mundo. Vemos até o pai de Feng que tirou folga do trabalho para assistir o torneio. Do outro lado, vemos o repórter dando a primeira introdução de Feng. Assim como todo arquista marcial, o movimento característico de Feng era chamado o Rugido do Leão Lendário. E é considerado que apenas uma pessoa em 100 mil pode executar esse movimento. Então, o oponente de Feng pergunta: "Você realmente consegue usar isso?" Mas Feng não responde. Irritado pela falta de resposta, seu oponente se ofende e ataca. Mas Feng bloqueia o ataque como se não fosse nada. Feng estava escondendo seus poderes desde o início. Em seguida, vemos Feng fazendo algo muito inesperado. Ele divide sua arma em 2 partes e usa uma delas como faca para atacar seu oponente. Depois, Feng usa o movimento que sua professora o ensinou. Feng havia masterizado esse ataque. Por causa desse único ataque, a equipe amarela é eliminada e a equipe azul de Feng vence. E finalmente pode-se dizer que os inimigos de Feng não tinham mais o que falar depois de assistirem àquela partida. É revelado que Feng lutará na próxima partida também, pois sua luta ainda não havia terminado. Vemos o capitão da equipe amarela pensando que faria de tudo para descobrir o trunfo de Feng. Como um novato pode ficar tão forte tão rapidamente? E se ele usa ataques como aqueles, mesmo tomando muitas pílulas, não conseguiria se recuperar totalmente. Mas, de repente, vemos Feng se recuperando toda a sua força com apenas 2 pílulas. Vendo isso, o capitão fica assustado e diz: "Que tipo de pessoa é essa?" Então Luke diz que ele não apenas se recuperou com as 2 pílulas, mas também ficou mais forte do que antes. Ao ouvirem isso, o diretor e os professores ali presentes ficam muito chocados. E o diretor diz que ele deve ter o corpo de um monstro por conseguir digerir as pílulas tão rapidamente. Em seguida, vemos o início do segundo round, onde um membro da equipe amarela chamado Shen começa a atacar Feng, sem se apresentar, porque estava muito irritado. Como alguém que não treinou adequadamente por nem 2 meses pode ser tão forte? Shen continuava atacando, mas vemos que Feng estava se divertindo. Então Feng pula e desfere um chute reto no peito de Shen, nocauteando ele de primeira. E nosso herói venceu o segundo round com muita facilidade. Ao verem isso, a plateia fica chocada. Vemos Luke perguntando: "Feng, você ainda quer continuar?" Feng apenas acena com a cabeça. Então vemos o capitão da equipe amarela, que pensa que talvez tenha subestimado aquele cara. E sem sequer falar com o juiz, o capitão da equipe amarela vai até Feng e começa a atacá-lo. Feng desvia do ataque com dificuldade e reclama que ainda não tinha tomado pílulas para se recuperar. Mas não se esqueçam, esse é o nosso Feng, que tem um sistema de level up. Para surpresa de todos, ele começa a voar no ar novamente com a ajuda de algumas de suas habilidades. Os professores sentados ali se perguntavam onde ele encontrou tempo para praticar tanto em tão pouco tempo. E então, Feng desce e diz que a luta será muito fácil. Pouco tempo depois, vemos que a luta no ar era tão rápida que ninguém conseguia ver nada. A velocidade de luta dos dois era tão alta que a plateia não conseguia acompanhá-los a olho nu. Mas, de repente, vemos que o capitão da equipe amarela aumenta seu poder. Seu poder havia aumentado cerca de 10 vezes. Vendo isso, a multidão que estava torcendo por Feng muda de lado e começa a torcer pelo capitão. Feng tenta atacá-lo para interromper, mas nem sequer consegue se aproximar. O capitão havia atualizado seu truque secreto de artes marciais e assumido a forma de um leão. Por sua vez, Feng muda sua forma e assume a de uma fênix azul. A luta havia se tornado tão intensa que eles decidem encerrá-la com um último soco. Depois de se recuperarem um pouco, ambos socam um ao outro com todas as suas forças. No final, vemos Feng em pé, pois a energia sanguínea do capitão havia se esgotado completamente. Por mais difícil que tenha sido, Feng venceu um total de 3 rounds, e o torneio daquele dia termina ali. Do outro lado, vemos Wang e Franklin dentro de uma masmorra. Ambos estavam tentando coletar pílulas de alto nível, derrotando o chefe da masmorra. Wang disse a Franklin que ele é muito fraco, então Wang ficará com as pílulas boas. Vemos Franklin ficar irritado e, em seguida,
os dois aumentam seus poderes e avançam. Em seguida, é mostrado o dia seguinte, onde o torneio estava prestes a